Ela não gosta de me ouvir aqui, olha a ração. Se alimenta e... Bom dia! Opa, tá funcionando. Bom dia. E aí, meu amigo? E aí, Ailton? E aí, irmã Josi? Tá boa, irmã Josi? E os neném? Estão tudo aqui na igreja. Isso. Conseguimos chegar com a graça de Deus aqui, né? Porque Amém. não falei nem para os irmãos aqui ainda, mas a gente quase que sofre um acidente vindo para cá. Oh, meu Deus. Ai. Mas Deus sempre dá o livramento. O irmão mudou para onde? Segundo o pessoal que mora lá, eu mudei para a cidade maravilhosa de São Paulo. São Paulo? Não, Barueri. Ah, muito bom. Muito bom. Ixi, É bom, mas não é tão bom quanto no Ceará, não. Isso é. O Ceará, eu acho que é a terra prometida. É verdade, pá. Eles estão fazendo comparação que o Líbano é do tamanho do Ceará. O Líbano é do tamanho do Ceará? Estão fazendo essa comparação. Os repórteres falam que o Líbano é o mesmo tamanho do Ceará. Olha. Podemos começar, meu papo? O Arthur Musquito está só rodando assim. Agora apareceu. Bom dia a todos. Estamos dando início ao culto ao Senhor. E eu gostaria de começar com uma palavra de oração. Então, se os irmãos que aqui estão, ou até mesmo os que estão em casa, quiserem fazer algum pedido para orarmos, o momento é agora. Agradecimento, alguma coisa assim. Agradecer? Agradecemos a Deus pela chuva que veio, que estava muito pó, que Deus mandou para nós. Tá bom. Chuva. Chuva. Sim, Mané. Eu agradeço a Deus pela oração dos irmãos, pela melhora da Davi e ela está em casa. Ai, que ótimo. E Dalice. Melhora. Mais alguém? Eu pedi que ore pela o neto e a neta da irmã Sônia da Igreja de Santo Antônio, a Sueli, ontem, mandou um áudio pedindo para mim estar orando, que ela pediu também oração. 2 crianças estão com Covid. A menina disse que tem 4 anos e o menino 4 meses. Aí, Tadinho. muita criança já está com essa doença, né? Então, os irmãos estejam orando por essas crianças também, né? Tá bom. Pediu oração pelos netos da irmã Sônia, da Igreja de Santo Antônio. Estão com Covid. Criancinhas de 4 anos e outra de quantos meses, Marcos?
4 meses. Diz a Sueli. Agora a Sueli falou que ela não falou o nome das crianças, só pediu para orar. Então, eu também não sei o nome, só sei, ela só deu a idade. Tá bom. Mais alguém? Josi? O livramento. Graças a Deus que Deus nos livrou. A Josi clamou pelo um santo que não pôde fazer nada, mas Deus foi mais rápido do que o santo. Na hora que começou a acontecer, foi rápido. Em questão de 15 segundos, nós já estávamos com o carro parado, batido no guarda-rei, né? Aí ela clamou por mim para mim socorrer ela, mas como que esse santo aqui não faz muita coisa não. Se eu metesse a mão lá, ia tombar o carro. Vamos orar, então, irmãos, agradecendo e fazendo também esse pedido. Santo Deus, nós te louvamos pela beleza da sua santidade, nós contemplamos o nosso Deus e somos inteiramente gratos, ó Deus, pela sua misericórdia em nossas vidas, porque o Senhor não precisa de nós e ainda assim se compraz em nos amar, em nos salvar e nos livrar também de ocorridos tais como esse que aconteceu comigo e com minha esposa e nossa família, Senhor, não permitindo que algo mais grave acontecesse. Nós também estamos gratos ao Senhor pela chuva que vem melhorar o clima, Senhor, para podermos respirar melhor. Agradecemos, Pai amado, pela melhora da Idalice, Senhor, já está em casa. Estamos gratos ao Senhor por tudo que tem feito em nossas vidas e também pela oportunidade de estarmos juntos, cultuando o Teu santo nome. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor entre aí com providência, Senhor, na saúde dessas duas crianças, da irmã lá na igreja de Santo Antônio. Esteja cuidando delas, ó Deus, e dando também salvação dessa doença tão terrível. Nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. 405. A ordem do Senhor. A ordem do Senhor já ouvi, eis aqui o Senhor. Quero suceder-te, Senhor, eis-me aqui, meu Senhor. Eis-me aqui, Senhor, nada menos, Senhor. Quando eu ouvir a sua voz, eu direi que Senhor. Foi bom para começar, né? Vamos brincar de ser Isaías hoje, né? Porque quando Isaías contempla a glória de Deus e toda aquela conversa da Trindade Santa lá nos céus, perguntando a quem enviarei e quem há de ir por nós, Isaías responde: eis-me aqui, envia-me a mim. E esse hino é baseado nesse versículo. Na verdade é esse versículo, né? Eis-me aqui, finalzinho do versículo. Vamos cantar de novo? Deixa eu aparecer aqui. Já passou?
A ordem do Senhor já ouvi, eis-me aqui, meu Senhor. Quero seguir-te, Senhor, eis-me aqui, meu Senhor. Eis-me aqui, Senhor, guarda-me, Senhor, Senhor. E a sua voz, eu direi, eis-me aqui, Senhor. Amém. 171, 171. Ao contemplar a rude cruz, mais longe esteja de mim gloriar-me senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Gálatas 6:14. Ao contemplar a rude Amém. 169, 169, glória ao Salvador. Chega da cruz, o meu Salvador, prostrado aos pés do meu Redentor, ele a me deu glória ao Salvador, glória ao Salvador, glória ao Salvador, agora sempre salvo. Glória ao Salvador, que maravilha, Jesus me amou, tudo de graça me perdoou, que
Glória, Salvador, agora sim ele me saiu. Glória ao Salvador. Amém. Vamos abrir as Escrituras para o livro de Lucas. Se você quiser só acompanhar a leitura, vai ficar projetado também. O irmão pastor Arthur vai projetar para poder ficar mais fácil para todo mundo. Lucas capítulo 24. Lucas 24, de 1 a 12. Vamos ler. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceu-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado, e ressuscite ao terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras, e voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com ele estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. As palavras lhes pareciam como delírio e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Amém. Que o Senhor use a sua palavra para que muitos creiam nessa verdade que nosso Salvador Jesus Cristo vive. Ele ressuscitou, não está mais no túmulo. Iremos agora terminar a parte de música com 191. E depois a proclamação da palavra com um dos pastores. Eu não sei qual deles, mas o pastor Marcos. Cristo já ressuscitou. Sobre a morte pregou. Todo rosto salvação de nação. Aleluia. Uma vez na
para sempre reinará. Aleluia. Traduzimos em tua Amém. Obrigado, irmã Anitta. Pastor, pode chegar. Bom dia, irmãos. Eu tenho, antes de viajar para Manaus, eu tenho hoje e mais semana que vem, depois eu vou estar ausente por 2 semanas em Manaus, depois eu volto e aí eu não lembro o resto, mas eu sei que em setembro a gente vai para Curitiba e depois de Curitiba a gente tem um final de semana e depois vamos para os Estados Unidos. Então, meu tempo antes de viajar até ficar fora está chegando ao fim e nós terminamos nosso estudo em Romanos e como nós estamos de terça-feira estudando Filipenses, eu queria trazer 2 estudos hoje e semana que vem em Filipenses 3. Então, convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Filipenses 3. Nós estudamos Filipenses 3 na terça que passou e alguns dos irmãos participaram, outros não conseguiram. Está no site o que nós estudamos, aquilo lá foi a nível de estudo. Agora eu quero trazer 2 mensagens em Filipenses 3, uma mensagem, vocês vão perceber, contém alguns dos mesmos elementos, mas um pouco mais aplicado para as nossas vidas. E hoje nós queremos falar sobre a igreja peregrina em Filipenses 3, de 1 a 11, e talvez seja bom eu começar lendo esses versículos, Filipenses 3, de 1 a 11. Filipenses 3, de 1 a 11, e diz assim: Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo
e ser achado nele não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Deus abençoe a leitura de sua palavra. Vamos orar. Pai, pedimos que o Senhor abençoe nosso tempo junto, para que possamos olhar no espelho da tua palavra que reflete para nós a nossa real condição e nossa real necessidade, para que de alguma forma possamos mudar o que tem que ser mudado para nos conformar à imagem e semelhança do seu Filho Jesus Cristo. Pedimos que o Senhor penetra os nossos corações e faça com que possamos viver em conformidade com o teu desejo e a tua vontade revelada aqui. Traz isso aos nossos corações. Pedimos por amor do teu nome. Amém. A igreja peregrina, ou a ideia de peregrinagem, a gente chama, aqui no português brasileiro, a gente fala de romaria, né? Que vem de Roma. Mas a ideia de uma viagem, normalmente a pé, de um lugar para outro, é uma coisa muito comum em toda a história humana. Nós temos literatura de peregrinagem, nós temos várias romarias que existiram no mundo inteiro, existem até hoje, até aqui no Brasil, né? Pessoas que vão aqui na região sul, vão até Aparecida do Norte, em Juazeiro do Norte, no Ceará, todo ano tem a romaria até onde fica o Padre Cícero, e o Seminário Batista do Cariri faz um trabalho evangelístico lá durante esse tempo. Mas a Bíblia também fala sobre uma peregrinagem, uma peregrinação. Então, algumas literaturas, se você ainda não leu O Peregrino de John Bunyan, é uma história de um peregrino que vai até a cidade celestial, uma alegoria, onde os personagens representam, cada um representa uma qualidade, e nos ensina dessa forma sobre a vida cristã. O C.S. Lewis pegou a ideia de um peregrino e escreveu outra alegoria, semi-autobiográfica, e o nome disso era O Regresso do Peregrino. Mas as literaturas até do Senhor dos Anéis são literaturas de viagem, de peregrinação. Hobbit, O Senhor dos Anéis, Tolkien, todos esses temos uma série de aventuras experimentadas por pessoas a caminho de um destino. E esta é a realidade de todo cristão. Somos aventureiros a caminho de um destino. Essa ideia é uma metáfora, uma imagem bastante bíblica. Só para citar uma passagem, Hebreus capítulo 11, começando no versículo 8, diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Está vendo a viagem, a peregrinação. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia,
habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Então ele e seu filho e neto ficaram o tempo todo passeando por essa terra, nunca chegando no destino. A sua vida era uma vida de peregrino. Por quê? Porque, versículo 10, aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também, a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que havia feito a promessa. Por isso, também de aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos esses morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Eles eram estrangeiros, eles não pertenciam a essa terra, eles estavam de passagem apenas. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha dele, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Então, nós temos uma ilustração, uma analogia, uma metáfora bastante útil para a nossa vida cristã. E é útil para nos ajudar a perceber como é que devemos estar vivendo nossas vidas, como é a vida cristã, o que é viver bem a vida cristã. Nos ensina que não podemos nos acomodar nesse mundo, porque esse mundo não é nosso lar, nós estamos indo para o nosso lar, estamos só de passagem, não chegamos ainda em casa. Nos ensina também que não podemos ficar parados. A vida cristã é uma viagem, é uma peregrinação. Nos ensina que não podemos ficar distraídos e nos desviar do caminho. É tão fácil, né? Você está passando por um local e você fica distraído por alguma coisa e você quer ir para lá ou para cá e você logo perde o rumo de sua viagem. Nos ensina, principalmente, o valor de um bom mapa. Como é que você vai chegar onde você quer ir se não tem um bom mapa? Eu tenho usado essa ilustração muitas vezes aqui, vou usar de novo, porque eu acho que é tão útil. Todos nós somos guiados por algum tipo de mapa interno. Um mapa que pega as coisas que a gente vê ao nosso redor e constrói uma realidade. O mundo é complexo demais para nós percebermos tudo que a gente vê. A gente vê muito mais do que a gente percebe. E não conseguimos manter tudo isso em nossa mente ao mesmo tempo. Não somos Deus. Nem conseguimos ver como todas as coisas são relacionadas a todas as outras coisas. Então, nós temos algo dentro de nós, um mapa, que quando a gente vê um pouco, ele já monta para nós o que é que nós estamos vendo. Então, você entra aqui, você vê essa sala azul embaixo e branco em cima, um formato um pouco esquisito, e esse piso, e você bate o olho e sua mente, sem você perceber, constrói o fato de que você está na Igreja Batista da Bíblia, em Carapicuíba. Não é algo consciente, mas é um grid, um mapa que você tem dentro de si. Ninguém nunca viu uma árvore que a gente vê, são
São negócios verdes, uma haste marrom, um certo formato, e nossa mente constrói a árvore, e a gente diz até de tangerina. Sua mente faz isso com todo o universo, e às vezes o nosso mapa é bom e correto, é exato, reflete o que estamos vendo, e às vezes é errado. E quando nós encontramos pessoas que têm um mapa interno diferente do que o nosso, é aí que ocorre o que os antropólogos chamam de desentendimento cultural. Então, você tem isso em Lístra, quando Paulo curou um aleijado, que tinha fé para ser curado, e os licaônicos lá entenderam, porque eles tinham um mapa interno, tudo distorcido, eles entenderam que os deuses tinham chegado até a terra, e eles chamaram Barnabé de Júpiter, o Zeus, o chefe dos deuses, que ele era quietão, e chamaram Paulo de Hermes, o mensageiro dos deuses, porque ele falava muito. E já iam oferecer sacrifícios para ele, pegaram um touro, iam colocar grinaldos no touro e iam levar lá para o templo de Zeus, de Júpiter, e matar esse touro como sacrifício. E foi com dificuldade que Paulo e Barnabé conseguiram parar isso, porque Paulo e Barnabé sabiam que eles estavam interpretando erradamente os fatos. O que eles fizeram não tinha nada a ver com deuses pagãos, mas tinha tudo a ver com o único Deus vivo e verdadeiro e seu Filho Jesus Cristo. Foi em nome dele que eles ressuscitaram, que eles curaram esse homem. Então, o choque cultural acontece quando você tem duas pessoas olhando para os mesmos fatos, mas interpretando os fatos de acordo com mapas errados, diferentes, aliás. Os dois podem estar errados, mas os dois não podem estar certos. Há vários mapas que existem em nosso mundo, e deixe-me dizer que é importante ter o mapa correto, porque se você estiver interpretando com mapas errados, se você está construindo uma realidade que não existe, chega uma hora que você vai se espatifar contra algum objeto que você não imaginava que estava ali, contra a realidade. Eu quero mencionar dois mapas, os mais comuns, o mais comum e o mapa correto. O mais comum contém coisas só desse mundo. Nesse mapa, não existem realidades fora do que podemos enxergar, ouvir, sentir ou perceber com os nossos sentidos. Se esse for o seu mapa, você vai viver no presente, no aqui e agora. Você vai viver só para as coisas desse mundo. O outro mapa enxerga tudo isso, é real, mas ele é informado por um outro mundo, fora e superior a esse que nos informa onde é que estamos e o que estamos percebendo. É como um GPS, né, que são aqueles satélites que ficam sobrevoando a Terra e fazem triangulações para identificar exatamente onde nós estamos. Se esse for o teu mapa, você viverá aqui nesse mundo sempre fazendo referência às coisas superiores. Você viverá para outra realidade. Não que o que você está enxergando é irreal. Nós cremos que existem realidades materiais, mas o significado dessas realidades, os significados desses fatos que a gente percebe e vê, é informado por uma realidade superior, uma realidade celestial fora desse mundo. E viver assim exige fé. Isso é o que a Bíblia chama de a vida de fé. Por quê? Porque nós vivemos de acordo com realidades que nós não enxergamos,
mas cremos que existe. E veja que progresso só é possível se navegarmos com o mapa correto que mostra não apenas a verdade sobre a realidade, mas o nosso verdadeiro destino. Se você quer ir para Ceará, ver seus parentes, e você vai de carro e você pega um mapa que está tudo embananado e você acaba pegando Regis Bittencourt e vai para o sul em vez de para o norte, você vai ficar a vida toda atrás do volante, você nunca vai chegar em Fortaleza. Não adianta. E progresso ocorre não quando você continua dirigindo, insistindo, mas quando você percebe finalmente que você está na estrada errada, você dá uma volta de 180 graus, isso se chama arrependimento, e você volta pelo caminho que você estava traçando, até você chegar onde errou o caminho e segue viagem correta. Isso exige um mapa correto, um GPS preciso. O problema é que é difícil viver pela fé. Por quê? Porque o que a gente enxerga parece tão sólido, tão real, que é presente aos nossos sentidos. E essa outra realidade nós só podemos segurar em nossos corações pela fé. E, portanto, nós somos capazes de esquecer a realidade celestial, a verdadeira, a mais concreta realidade, porque esse mundo parece mais concreto do que o mundo que receberemos um dia. Agora, nunca esquece que a realidade celestial é invisível hoje, mas não é invisível para sempre. Um dia vai se revelar como a realidade por trás desse mundo. Hoje nós temos que aceitar isso pela fé. A gente sofre e parece que Deus nos odeia, mas nós sabemos que Deus é um Deus de amor e justo e que Ele está fazendo todas as coisas para o nosso bem. Nós temos que receber isso pela fé, porque porque essa é a realidade. E temos que ignorar o que estamos vendo com nossos próprios olhos. Eu creio que são essas as coisas que Paulo tem em mente quando ele começa a escrever o 3º capítulo de Filipenses. E ele logo começa com uma advertência muito sóbria, quase sombria, quando ele diz: a mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Ele está se referindo a coisas que ele havia ensinado repetidas vezes quando esteve presente em Filipos. Por que esse tom de preocupação? Porque é tão fácil, mesmo com as melhores intenções, seguir o mapa errado. Uma vez, quando eu estava viajando com um grupo musical na faculdade, eu cantei num conjunto e estávamos na Califórnia, estávamos indo da região de São Francisco, que fica ao norte, indo para Los Angeles, que fica ao sul. E o motorista foi um erro simples. Ele pegou a estrada errada. Aí imediatamente percebeu que tinha pegado a estrada errada. Saiu de lado, pegou o mapa, olhou, e agora o que eu faço? Isso é 1900 bolinha, e não tinha GPS na época, pelo menos não que nós tínhamos. Aí ele olhou, ele viu, sabe, se eu continuar aqui, tem um tracinho aqui, e eu não preciso voltar e pegar aquela estrada, eu posso ir reto. 4 horas mais tarde, todo mundo cheio de vontade de vomitar, porque nós pegamos uma estrada assim, subindo montanha, descendo montanha,
vimos até um observatório até legal, mas a gente todo enjoado por causa das montanhas. Nós finalmente chegamos no ponto que no mapa dele era só um tracinho. Erramos o caminho e ele, cabeça dura, em vez de voltar e perder 15 minutos, perdeu 4 horas ou mais, e tivemos que parar e ligar para o nosso destino, falar, estamos atrasados, e quase chegamos atrasados culto aquela noite, que tínhamos que cantar aquela noite. Não sei se isso já aconteceu com você. Se tivéssemos seguido o que o mapa estava nos informando, teríamos chegado na hora certa. E se a gente erra tão facilmente com o mapa de verdade, imagina na peregrinação cristã. Precisamos ter certeza que estamos navegando a nossa vida com o mapa certo. E ficar verificando, olhando para o mapa a cada instante, a realidade celestial. Outro nome para esse mapa é cosmovisão. E uma das coisas que nós ficamos falando aqui na Igreja Batista Bíblia é a necessidade de construirmos e vivermos de acordo com a cosmovisão cristã. Temos enfatizado que o cristianismo não é algo que a gente apenas acrescenta às nossas vidas, mas que o cristianismo é algo que transforma as nossas vidas, muda a forma em que pensamos, muda as coisas que nós amamos, muda os nossos desejos e o nosso destino e os nossos anelos. Tantos e tantos cristãos, quando aceitam, e eu uso isso com aspas, Jesus Cristo como Salvador, eles simplesmente colocam mais uma tarefa nas suas listas de afazeres. E isso não transforma a sua vida, isso é apenas um apêndice à sua vida, um acréscimo à sua vida. Trabalho de segunda a sexta, no sábado eu faço as coisas que tenho que fazer em casa, e no domingo vou para a igreja. Basicamente isso. Talvez se for um pouco mais esforçado, lê a Bíblia todo dia e ora quando dá tempo. Mas vivem basicamente uma vida secular com alguns elementos cristãos. Isso é uma cosmovisão mundana, terrena, cá desse mundo. E não é a cosmovisão cristã que vive a vida à luz das realidades celestiais. Nós precisamos adotar e viver de acordo com a cosmovisão cristã. E isso implica em várias mudanças da nossa cosmovisão antiga. Paulo diz em 2 Coríntios 5 que quando ele creu, ele não mais conhece as coisas de acordo com a carne. Antes ele conhecia, mas agora não, porque em Cristo todas as coisas são novas. É isso que se fizeram novas, as coisas antigas já passaram. Aqui em Filipenses 3, queremos ver 3 mudanças que deveriam ocorrer em nossa cosmovisão, a forma que nós enxergamos a vida quando nós cremos em Jesus Cristo. A primeira mudança que ocorre é a mudança da fonte de nossa alegria. A mudança da fonte de nossa alegria. Olha o versículo 1, que diz: quanto a mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Em algumas versões, esse quanto a mais é traduzida finalmente. Mas Paulo não está concluindo o seu livro. Se você olhar, você vai ver que está bem na metade. 4 capítulos e nós estamos no capítulo 3, versículo 1. Ele está dizendo algo do tipo: agora, quanto ao que ainda falta dizer,
E tradutores, também editores da Bíblia, tendem a pensar que ele começou a finalizar a sua carta e depois ele se distraiu. Na minha versão, os editores separaram o versículo 1 do restante do capítulo. Aí eles colocaram o título, não está no original, mas eles colocaram o título, a exortação referente à alegria cristã, e colocam só o versículo 1. Depois eles colocam um segundo título, depois do versículo 1 e antes do versículo 3. E, ao fazer isso, eles colocam a exortação de nos alegrar do Senhor junto com a frase de alerta que já mencionamos. Lembra aquela frase, a mim não me desgoste, é segurança para vós outros que eu repita, que eu escreva as mesmas coisas? Isso não faz sentido algum. Porque quando Paulo diz, a mim não me desgosta, é segurança para vós outros, que eu escreva as mesmas coisas, ele está se referindo a alguma coisa, não que ele escreveu na carta de Filipenses, mas algo que ele tinha dito antes, ou escrito antes. E essa coisa não pode ser, alegrai-vos sempre no Senhor. Porque isso não é uma coisa ofensiva, ninguém vai ficar chateado com você se você ficar repetindo, alegrai-vos sempre no Senhor. Isso é uma mensagem otimista, uma mensagem encorajadora. Não, quando ele diz, a mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas, ele está se referindo ao que ele vai escrever, do versículo 2 em diante. Mas então a gente pergunta, o que fazer com essa exortação inicial? Alegrai-vos finalmente quanto ao que tenho ainda a dizer. Alegrai-vos sempre no Senhor. Como que isso encaixa? Parece tão fora de contexto. E eu quero sugerir que essa alerta para nos alegrar sempre no Senhor faz parte integral da mensagem do capítulo. É o salvo, o tiro inicial de sua batalha contra a cosmovisão desse mundo. Pense comigo. Antes de conhecer a Cristo, no que nos alegrávamos? Qual era a fonte da nossa alegria? Quais são as coisas que nos enchiam de alegria? Tantas coisas, mas todas as coisas eram cá desse mundo. Nossa posição no mundo, os prazeres carnais, riquezas, bem-estar, bebidas, filhos, emprego, posses, talvez até a euforia passageira do Campeonato Brasileiro. E nossa disposição depende de como foi o jogo hoje. Que horrível. Mas agora ele está dizendo, tudo mudou. Quando chegamos a Cristo para depositar nossa fé nele, e rogar-lhe a salvação é porque percebemos que nenhuma dessas coisas leva a nada. Estávamos indo de mal a pior, estávamos engajados e apegados a coisas que não tinham futuro, que eram passageiras e bestas. Estávamos indo de mal a pior, enganando e sendo enganados, mas Deus nos transportou do império das trevas para o glorioso reino do seu Filho. Jesus é o ponto central nisso tudo. Ele é o pivô. Paulo não está dizendo que quando enfrentamos provações e dificuldades devemos nos alegrar porque temos Cristo, embora isso seja verdade. Está dizendo que aquilo que nos alegra precisa mudar. O que antes nos regozijava, não nos regozija mais. Semana passada, eu devia ter procurado, mas deixa-me achar. Semana passada, o pastor Lailton escolheu o hino Sou Feliz. Não sei se você conhece a história desse hino, mas
o escritor desse hino perdeu toda a sua família num acidente de navio. Era para ele estar também no navio, mas ele teve que ficar para trás. Era uma travessia, se não me engano, de Nova York a Londres. E ele perdeu toda a sua família, porque ele ficou para trás de última hora. A família atravessou e naufragaram. E ele perdeu 4 filhas e sua esposa, e ficou só nesse mundo. Aí ele escreveu esse hino, e quando foi atravessar e chegou no ponto do acidente, ele jogou a letra no mar. E em português, eles fizeram uma tragédia da tradução. Ele escreve: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer. Ó seja o que for, tu me fazes saber, e aqui vem a tragédia, que feliz com Jesus sempre sou. Está entendendo o que a letra em português diz? Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A letra em português diz exatamente isso. Quando eu enfrento provações e dificuldades, eu posso ficar feliz, que é uma emoção simplista demais. Eu posso ficar feliz porque eu tenho Jesus. Sou feliz em Jesus. Essa não é a mensagem original do hino. A mensagem original do hino é: estou bem em minha alma. Minha alma está bem. Está tudo bem com minha alma. Eu perdi tudo que eu tinha, mas está tudo bem em minha alma. Por quê? Porque agora a fonte do meu prazer não é mais minha esposa e meus filhos. Eu estou sofrendo terrivelmente, mas a fonte da minha tranquilidade, a fonte do meu bem-estar é Jesus Cristo. Nós precisamos mudar a fonte de nossa alegria. Nós precisamos olhar não para as coisas desse mundo para tirar nossa satisfação, nosso bem-estar emocional. Nós temos que olhar para Jesus Cristo. É Ele que faz tudo. Alegrai-vos sempre no Senhor. Esteja contente, porque você tem Jesus Cristo. Essa é a realidade. A segunda coisa que muda quando adotamos a cosmovisão cristã é a forma em que nós servimos a Deus, a forma do nosso serviço religioso. Versículo 2 a 3 diz: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Paulo estava falando contra uma seita que nós chamamos hoje de judaizantes. Os judaizantes eram aqueles que ensinavam que apenas judeus podiam ser salvos. Que não adiantava apenas crer em Jesus Cristo, você tinha que se tornar judeu primeiro. Para homens, isso exigia a cirurgia que se chama de circuncisão. E hoje perde um pouco da força, porque nós não temos, que eu saiba, grandes e persuasivos pregadores passando em nossas igrejas, pregando que os homens precisam se circuncidar para ser salvos, para crer em Jesus. Mas Paulo está pregando contra eles e ele usa palavras muito, muito fortes. Aliás, ele pega alguns dos lemas deles e vira esses lemas, esses dizeres contra eles. Ele chama os judaizantes de cães, de cachorros, porque eram o que os judeus chamavam gentios. Os judeus referiam aos gentios de cachorros. E agora ele chama os judaizantes, os judeus, de cachorros.
Ele os chama de maus obreiros, porque eles se achavam bons obreiros, os verdadeiros servos de Deus. E ele os chama, na nossa tradução, de falsa circuncisão, mas na verdade, se fôssemos traduzir literalmente, ele chama de mutilação. Eles cortam pedaços da carne humana, eles se mutilam em vez de se circuncidarem. Mas será que nós temos uma ameaça equivalente hoje? Eu creio que sim. Aqueles que querem impor regras externas para conseguirmos agradar a Deus. Querem introduzir práticas na igreja que Deus nunca autorizou. Pessoas que querem proibir certas comidas. Eles querem insistir que só uma ou duas versões são corretas e que se você usar outras versões, você está sendo desobediente ou pior ainda, alguns dizem incrédulo. Eles querem introduzir, até em nossos meios isso acontece, práticas estranhas de disciplina eclesiástica que a gente não tem no Novo Testamento. Conheço essa questão de colocar pessoas sob disciplina, onde ele não pode participar da ceia do Senhor por um ano, ele tem que sentar num lugar separado dos demais, e ele tem que passar por uma série de coisas impostas. Nada disso está nas Escrituras. Toda vez que eles acrescentam alguma coisa às Escrituras como exigência para se alcançar a espiritualidade, é o tipo de coisa que o judaizante fazia. Mas nota que todas essas coisas têm uma coisa em comum: são externas e são cá desse mundo. Paulo rejeita isso como meio de servir a Deus. Ele diz que os filipenses são a verdadeira circuncisão, não porque eles praticam uma cirurgia desse mundo, uma cirurgia física, mas porque eles praticam uma cirurgia espiritual. Eles circuncidam não a carne, mas o coração, metaforicamente. Esse é um dos temas do Antigo Testamento. Já no Pentateuco, isso é no livro de Deuteronômio, os israelitas são exortados a serem circuncidados de coração. E em Romanos 2:25, Paulo diz: porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Não adianta fazer uma coisa externa se você não obedece, se você não segue, se você não ama a Deus. Depois a incircuncisão, isso é, a pessoa, o gentio observa os preceitos da lei, não será ela porventura considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumprir a lei, certamente ele te julgará a ti. Que não obstante a letra e a circuncisão és transgressor da lei, porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, circuncisão a que é do coração, do espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. E esse é um tema crucial ao apóstolo Paulo. Nós precisamos receber nosso louvor, não de homens, mas de Deus. Nós fazemos as coisas que fazemos para receber a aprovação divina e não a aprovação humana. Quais são as características dessa verdadeira circuncisão? Voltando para Filipenses 3, são 3. Adoramos, ou literalmente servimos, como os sacerdotes serviam a Deus. Nós servimos a Deus no Espírito, ou pelo Espírito. Nós nos gloriamos não no que nós fazemos, não confiamos na carne, não gloriamos na carne, mas nós gloriamos em Cristo Jesus.
Então veja que com a mudança de cosmovisão, serviço religioso também muda. Não ligamos a meras aparências. O que importa é o coração. Não que as aparências nunca nos dizem nada. Se alguém nunca vai ao culto de oração, não é errado concluir que essa pessoa não valoriza a oração. Se ele nunca for ao culto, não é errado pensar que ele não ama os irmãos e não tem interesse pelas coisas de Deus. Se ele se veste como marginal, não é errado julgá-lo rebelde. Mas essas externalidades por conta própria, não por si só, não fazem nada. Você pode ir em todos os cultos sem nunca faltar e ainda ter o coração cheio de paganismo, coração cheio de lascívia, coração cheio de amargura. Eu conheço pessoas que leem muito mais do que eu a palavra de Deus, que parece que nunca captam o que a Bíblia está dizendo. Eles gastam horas e horas e horas e ligam só para coisas externas. Lembra o que Cristo disse no Sermão do Monte? Se você ora para outros ouvirem, você já recebeu o seu galardão. Se você dá esmolas para outros observarem, você já recebeu o que procurava. Se você jejua de tal forma que todos sabem que você está jejuando, você quer o quê de Deus? Você já recebeu o que você queria, estava buscando. Então nós precisamos servir a Deus no nosso íntimo, no nosso coração. E o nosso... A coisa do que nós falamos não são as coisas que nós fizemos, mas nós falamos, exaltamos a Jesus Cristo sempre. É dele a glória a que buscamos. Então nós mudamos a fonte da nossa alegria, a fonte do nosso contentamento. Nós mudamos a forma em que nós servimos a Deus e finalmente a fonte de nossa aprovação, Filipenses 3, 4 a 7. Bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Porque eu fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, de Hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, e isto considerei perda por causa de Cristo. Esse ponto é relacionado, é o complemento ao ponto anterior. O que impressiona o nosso mundo são as coisas que nós fazemos aqui. Eu lembro em Olímpia, quando estávamos começando a igreja, conhecemos um povo que veio de Brasília e era membro de uma igreja batista, e eventualmente descobrimos que nem entendiam corretamente o evangelho, mas eles pensavam que o propósito da igreja era fazer caridade. E deixaram a nossa igreja porque nós não fizemos caridade suficiente para eles, nós não tínhamos programas sociais. Quem é que recebe o louvor do nosso mundo, até prêmios Nobel da Paz? Não é? Pessoas como Madre Teresa de Calcutá. E o que ganham com isso? Ganham a aprovação e louvor dos homens. Paulo diz que se ele fosse jogar esse jogo, ele ganharia de todos, porque não tinha ninguém com currículo vitae melhor que o currículo dele. Ele não se converteu ao judaísmo, ele nasceu judeu. Ele não recebeu circuncisão como adulto, ele recebeu circuncisão ao 8º dia. Ele não era como um prosélito que entra para o judaísmo religioso apenas, mas ele nasceu israelita de uma tribo específica. Lembra das 12 tribos? Hoje nós chamamos todos eles de judeus, ou seja, como se eles fossem membros da tribo de Judá. Paulo não era membro da tribo de Judá, ele era membro da tribo de Benjamim. Ele era um hebreu nascido de hebreus, e além disso,
ele não era um hebreu qualquer, um hebreu normal, aquele que comum. Ele era um judeu muito religioso, rígido até, um fariseu. Ele era um judeu zeloso. Ele perseguia até aquela falsa seita que nós conhecemos como igreja. E se fosse julgá-lo pela lei, você não ia achar um erro sequer. Ele era perfeito, ele era irrepreensível. Não existia, conforme esses padrões externos, não existia ninguém melhor do que Paulo. Não existia ninguém que podia alcançar o favor dos homens mais do que o apóstolo Paulo. Mas em Cristo, ele despreza tudo isso. Em Cristo, ele não vê valor nenhuma nessas coisas. A sua aprovação não mais vem do que ele é, ou do que ele faz, mas vem só de Jesus Cristo. O que era lucro, o que ele valorizava, ele considera como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo. Ele não mais liga para o que os homens pensam, ele liga para o que Cristo pensa. Sua autoestima não vem daquilo que ele faz, mas daquele a quem ele conhece. A busca por aprovação dos outros e por aprovação baseada nos seus esforços próprios demonstra que você está sendo guiado pelo mapa errado e que seu GPS pirou. Nós precisamos olhar no espelho da palavra de Deus. O espelho reflete a aparência daquele que está olhando. Nós olhamos nas Escrituras e capítulos como esse nós vamos ver como realmente somos. Tiago diz que não adianta olhar e ver toda aquela sujeira e ir embora sem fazer nada. Nós temos que olhar no espelho da palavra de Deus e onde há erro, onde há sujeira, precisamos limpar o rosto. E minha pergunta é, seja honesto, avalie sua vida hoje. Que tipo de cosmovisão você tem? Você está vivendo para as coisas cá desse mundo? Ou você está vivendo a vida de fé? Sua alegria se encontra nas coisas cá desse mundo? Ou sua alegria se encontra em Jesus Cristo? Será que perder um jogo de futebol estraga a sua semana? Às vezes estraga o meu, eu tenho que ser honesto. Será que a forma em que seu patrão, sua esposa trata você, leva a você ficar chateado? Ou você ama Jesus Cristo e Ele é a fonte de sua vida? Uma forma de ver isso é o que te dá prazer. Né? Te dá prazer conhecer a Jesus Cristo mais e mais na palavra dele, ou te dá prazer assistir um filme e receber elogios? Como é que você está tentando ganhar o favor de Deus? Através dos seus esforços ou através de Jesus Cristo? O que é que você ama? O louvor dos homens ou você ama louvar a Deus e a Jesus Cristo? Todas essas perguntas vão nos ajudar a identificar a nossa cosmovisão. Qual é o mapa que você usa para construir a realidade que você vive? É bom gastarmos tempo hoje à tarde refletindo nisso. Lendo Filipenses 3, e onde nós
Mesmo que nós conhecemos Cristo como Salvador, onde nós estivermos errados, nós precisamos nos arrepender e começar a nos esforçar por viver vidas que refletem a verdadeira circuncisão, onde não confiamos na carne e nos gloriamos em Cristo Jesus. Que Deus nos auxilie. Senhor nosso Deus e Pai, nos ajude a nos arrepender de viver vidas sensuais e ancoradas nesse mundo. Ajude-nos a perceber as realidades espirituais, a viver vidas de peregrinos que estão aí só de passagem por esse mundo, que amam ao Senhor Jesus Cristo e se gloriam nele e não na carne. Ajude-nos a avaliar nossas vidas e a nos arrepender daquilo que precisamos nos arrepender. Despeça-nos em paz para a tua honra e glória. Amém. Amém. Pastor, qualquer coisa? Só os cultos 19. Culto 19. Para quem não pode vir. Para quem não pode vir o quê? Para a igreja. Online, né? Online, para quem não pode vir para a igreja, para quem puder vir, melhor sempre estar aqui. Às 19 também, quem pode vir. 19 horas para todos. No almoço, e quando você dá uma mordida no frango, se é frango que você vai morder, lembra do pastor Arthur. De mim você pode esquecer. Até mais, irmãos.